Emmanuel, sejam todos bem-vindos a mais um culto online. A distância não é barreira. Pela fé, eu estou aí consigo e você está aqui. Em nome do Senhor Jesus. Lembra-se que Jesus é onipresente, onipotente e onisciente. A palavra dele não tem limites. Aonde quer que você esteja, Deus te impacta. A palavra de Deus chega lá. Em nome de Jesus. Hoje vamos falar de um tema que tem sido polêmico: a salvação. A Bíblia diz que a salvação é pela graça mediante a fé. Esse é o título da mensagem de hoje. De facto, a salvação é pela graça. É pela graça. Mas o que é graça? Sabe, muitas vezes as pessoas dizem que não é pelas obras, mas é pela graça. Sim, não é pelas obras que você é chamado para Jesus. Lembra-se que a Bíblia diz que não fomos nós que chamamos, os que escolhemos a Jesus, mas foi Ele que nos escolheu. Aí é que entra a graça. Jesus nos escolheu para fazermos parte do exército dele. Aí é que entra a graça. Quando Jesus nos escolheu, onde é que nós estávamos? Na bebedeira, na prostituição, no adultério, nos crimes, nas drogas. Aí sim faz sentido quando diz não é pelas obras. Claro, não é pelas obras. Você, fomos tirados do cativeiro do Satanás, das mãos do Satanás, do mundo do crime, do mundo da bebedeira, do mundo do pecado, para servirmos a Deus. Aí foi pela graça. Deus nos escolheu, não fomos nós que escolhemos a Ele. Não pensa que você, quando está na igreja, é porque você é que escolheu. Não, senão muita gente estaria na igreja. A Bíblia diz: muitos são chamados e poucos escolhidos. Se você está na igreja, está firme, é porque Deus já te escolheu. Se você consegue manter a salvação, é porque Deus te escolheu. Abra sua Bíblia. Acompanhe conosco no livro de Efésios. Efésios capítulo 2, versículo 8. Você que está em casa, você que nos assiste, você que nos ouve, abra sua Bíblia, acompanhe conosco o que a Escritura diz, em nome de Jesus. Pode ler. Efésios capítulo 2, versículo 8. Assim diz a palavra: Pois é pela graça que vocês são salvos. Que nós somos salvos. Mediante a fé em Cristo. Mediante a fé em Cristo. São dois aspectos fundamentais que nós temos que reter. Primeiro é a graça. Segundo é a fé. Vamos começar pela graça. O que é a graça? O que é a graça? O que significa a palavra graça? Graça são bênçãos que nós recebemos sem merecer. É o direito que nós temos, é a posição que nós alcançamos em Cristo sem merecer. Isto é que é graça. Então, a Bíblia diz que a salvação é pela graça. Vamos começar por aí. Analisar a palavra graça. Dizia no início, de onde é que nós fomos tirados? De onde é que nós fomos tirados? Alguns de nós éramos bêbados, adúlteros, criminosos, drogados, mas Deus nos escolheu. Ele disse que não foram vocês que me escolheram, eu é que vos escolhi. Mesmo dentro da droga, dentro do pecado, Deus nos escolheu. Há várias formas
que Deus usa para escolher. Eu vou dar o meu exemplo. Como é que Deus me escolheu? Tive uma visão. Mesmo no meio do pecado, eu tive uma visão. Deus me disse: se você quer viver bem, se você quer ser abençoado, se você quer ter paz, prosperidade, Deus me disse: esteja ligado ao ministério do profeta T.B. Joshua, que é Synagogue Church of All Nations. Eu tive essa visão, mesmo, presta atenção, mesmo vivendo à margem da lei de Deus. É daí que é a graça, é um direito imerecido. Há várias formas que Deus usa para chamar as pessoas. Algumas pessoas são convidadas para uma igreja viva. De repente, seu noivo, sua noiva, o seu pai, o seu colega, a sua mãe, o seu parente lhe convida para fazer parte de uma igreja viva. E você aceita o convite. Significa que Deus usou o seu parente, usou aquela pessoa para te levar para Cristo. Você aceitou. É graça. Outros estão a navegar na internet, de repente aparece um vídeo evangélico e lhe dá uma curiosidade de querer assistir. Você assiste e a palavra de Deus fala forte consigo e você aceita Jesus. É graça. De onde é que nós viemos? Nós viemos do pecado, viemos do mundo. Aí é que funciona a palavra graça. Não é pelas obras. Eu não fui escolhido, você não foi escolhido pelas obras. Nós fomos escolhidos pela graça. Por isso que a Bíblia diz, pode ler? Repita. Versículo 8. Pois é pela graça que vocês são salvos. Que nós somos salvos. É pela graça. Continua. Mediante a fé em Cristo. Mediante a fé em Cristo. Continua. Isso não vem de vocês mesmos. Isso não vem de nós mesmos. É graça. É uma dádiva de Deus. É uma dádiva de Deus. Continua. Versículo 9. A salvação não é uma recompensa pelo bem que fizemos. Portanto, nenhum de nós tem mérito nisso. Perceba isso. A salvação não é pela recompensa pelo bem que fizemos. Leia a sua Bíblia, versículo 9. Vamos ouvir outra versão. Versículo 9. E não como resultado das obras. Não como resultado das obras que alguém fez. Para que assim ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. Claro. Não é pelas obras. Porque quando eu tive a visão para estar ligado ao ministério do profeta T.B. Joshua, eu não tinha boas obras. Eu era do mundo. Por isso que a Bíblia diz que não é pelas obras. Você que me assiste, se você é cristão, você se tornou cristão não pelas boas obras que você praticava, é pela graça. De repente alguém lhe convidou. Isso. De repente alguém falou de Jesus para si e você aceitou Jesus. Essa pessoa foi usada pelo Espírito de Deus para te aceitar, ou seja, para te convidar e você aceitar Jesus. Não é pelas obras suas, é pela graça. Repito, não fomos nós que escolhemos a Jesus. Jesus é que nos escolheu. Por isso que a Bíblia diz que é pela graça que somos salvos. E isto é um dom de Deus. Não é para nós nos glorificarmos, nos gloriar, nos orgulhar, porque fomos chamados, porque fomos escolhidos por Deus. Não. E não é para nós criticarmos aqueles que ainda não foram escolhidos. Não. Pelo contrário, é para orar por eles. É para amar a eles.
É para desejar que aquilo que aconteceu conosco também aconteça com eles. O que acontece? O diabo, a primeira coisa que ele faz é cegar o entendimento do cristão. Ele cega o entendimento do cristão, ou seja, das pessoas. Deus deste século, deste mundo, ele cega o entendimento das pessoas. As pessoas ouvem, mas não entendem. Elas veem, mas não conseguem compreender, não conseguem saber decifrar aquilo que vê. O diabo cega o entendimento. Então, para você aceitar Jesus, é porque você tem graça. É essa a salvação. Repita o versículo 8. Versículo 8. O que eu quero dizer é que vocês foram salvos pela graça por meio da fidelidade de Deus. Vocês foram salvos pela graça por meio da fidelidade de Deus. Leia a sua Bíblia, versículo 8. Versículo 8. Pois é pela graça que vocês são salvos. É pela graça que vocês são salvos. Mediante a fé em Cristo. Mediante a fé em Cristo. Agora vamos saber o que é fé. De onde é que vem a fé? Venha comigo. Tiago, capítulo 2, versículo 14. Pode ler? Tiago, capítulo 2, versículo 14. Assim diz a palavra. Queridos irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé, se não tiver obras? Queridos irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Lá no livro de Efésios, nós dissemos que não é pelas obras. A Bíblia diz que não é pelas obras, para que ninguém possa se orgulhar. Mas aqui está a dizer: que proveito tem você dizer que tem fé e não ter obras? Leia a sua Bíblia. Tiago, capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, de que adianta alguém dizer que tem fé se não tiver obras? Por acaso esta fé pode salvá-lo? Será que a fé sem obras pode lhe salvar? A fé sem obras pode lhe salvar? Preste atenção, salvação é pela graça mediante a fé. Mas a fé sem obra não pode lhe salvar. Romanos capítulo 10, versículo 17. Como é que nós podemos obter a fé? Porque a fé sem obra, ela não pode nos salvar. Pode ler. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Assim diz a palavra. Assim é que a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir o Evangelho a respeito de Cristo. O Evangelho a respeito de Cristo. Lê a sua Bíblia. Romanos capítulo 10, versículo 17. E assim, a fé vem ao se ouvir a mensagem. E essa mensagem é proclamada por ordem de Cristo. Preste atenção, você que nos ouve, você que nos assiste. A salvação é pela graça mediante a fé. Graça é um direito imerecido. São bênçãos que nós recebemos de Deus sem merecer. A fé, ela sem obra, sem ações, ela é morta. E para você ter fé, você precisa ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia diz: sejam ouvintes e praticantes, não apenas ouvintes. Por outras palavras,
Nós precisamos de obras para ser salvo. Precisamos de obras, porque a fé sem obras, ela é morta, não serve para nada, é nula. Nós precisamos da graça para nos tirar do mundo das trevas para o mundo da luz. Precisamos da fé, e a fé, ela vem por ouvir a mensagem de Deus. Lembra-se que nós temos que ser ouvintes e praticantes da palavra de Deus. Sem isso, não temos como agradar a Deus. Não temos como agradar a Deus. Repita. Versículo 17. E assim a fé vem ao se ouvir a mensagem. E essa mensagem é proclamada por ordem de Cristo. Agora vamos para Hebreus capítulo 11, versículo 6. Isto vai lhe ajudar a perceber porque é que nós precisamos de obras para sermos abençoados, para sermos salvos. Porque muita gente diz: não é pela obra, é pela graça, mediante a fé. Mas a fé sem obras, ela é inútil, é em vão. Nós precisamos de praticar as boas obras para sermos salvos. Claro que precisamos da graça. A primeira graça que nós precisamos é aquela que nos tira do mundo das trevas para o mundo da luz. Quando estamos no mundo da luz, precisamos da graça para nos manter, porque muitos entram e saem. Para além da graça, precisamos da fé. A fé com obras. Porque sem obras, ela é morta. Pode ler. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Assim diz a palavra. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, significa que sem ouvir a palavra para a fé entrar e praticar a palavra, é impossível agradar a Deus. E se é impossível agradar a Deus, Deus não vai te salvar, porque você não agrada a Deus. Senão ele seria injusto. Repita. Versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Continua. Qualquer que quer se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensará aqueles que sinceramente o procuram. Qual é a recompensa de Deus? A maior recompensa, meu amigo, minha amiga, você que nos ouve, você que nos assiste, a maior recompensa que o cristão tem pela obediência à palavra de Deus é a salvação. Então não existe essa coisa de que não, você pode viver como quer. Pode viver como quer. É pela graça. É pela graça, sim. Mas é mediante a fé. E a fé é a obediência. Dê a sua Bíblia. Hebreus capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Para terminarmos, vamos aos Hebreus, capítulo 10, versículo 26. Um pouco mais para trás. Pode ler. Hebreus, capítulo 10, versículo 26. Assim diz a palavra.
Se alguém viver deliberadamente em pecado, Está ouvindo isso? Se alguém viver, alguém que já conhece a verdade, viver deliberadamente no pecado, depois de ter conhecido a verdade, depois de ter sido chamado para a igreja e de ter ouvido a mensagem de Deus, nenhum outro sacrifício poderá solucionar essa situação. Leia a sua Bíblia. Hebreus capítulo 10, versículo 26. Se continuarmos a pecar de propósito, mesmo depois de termos conhecido a verdade, mesmo depois de ter tido a graça de ser tirado do mundo das trevas para o mundo da luz, depois de ter tido a graça de ouvir a mensagem proclamada por homens de Deus, de conhecer a verdade, continua? já não há mais sacrifício para si que possa tirar os pecados. Continua? 27. Ao contrário disso, tudo que nos resta tudo que te resta é o medo ao esperarmos pelo julgamento e pelo fogo vingador que destruirá todos aqueles que estão contra Deus. Sabe, se você está na igreja e só ouve a palavra, mas não a pratica, a Bíblia diz que já não existe sacrifício nenhum para resolver esse assunto. Senão, o fogo, você vai para o inferno. Se você morrer hoje, ou se Jesus voltar hoje, você vai ser julgado e vai para o inferno. Esta é uma realidade. O inferno existe. Por isso, cuidado ao dizer que a salvação é pela graça e não é pelas obras. Cuidado. É pelas obras, sim, porque a fé sem obras, ela é morta. E a fé, ela vem por ouvir a mensagem de Deus. E lembre-se, vou repetir, a Bíblia diz: não sejam apenas ouvintes, mas sejam também praticantes da palavra de Deus. E se você apenas ouve e não pratica, o que te espera é o inferno. Cuidado. Seja ouvinte e praticante da palavra de Deus. Versículo 27. Restará apenas uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso. Uma terrível expectativa de juízo e fogo intenso que destruirá todos os inimigos de Deus. Quem são os inimigos? Aqueles que não fazem a vontade de Deus. São inimigos de Deus.